Olá, eu sou a professora Luciana e nós vamos gravar hoje o pé do teste 01 de redação do 7º ano. Nós temos o texto O Inimigo da Onça. Na questão 1, como narrativa, um texto de humor causo possui 5 elementos essenciais. Esses 5 elementos essenciais são personagem, espaço, narrador, enredo, tempo ou ação. Então, esses 5 elementos mostram justamente uma narrativa, que é a característica de um mito, de um conto, ok? Questão 2. Era desejo do pai que o filho seguisse seus passos na arte da caça. O que fez desistir dessa missão? O texto mostra que o filho, ele era muito desajeitado, ao ponto de errar o próprio nome, de esquecer o próprio nome. Então, por ele ser tão desajeitado, ele não poderia ter a mesma habilidade que o pai de um caçador, certo? Questão 3. O que significa dizer que o filho seria uma testemunha nada ocular das histórias do pai? Primeiro, para ser uma testemunha ocular, você tem que presenciar o que aconteceu. Tem que literalmente ver o que aconteceu. Então, ele não poderia ser nada ocular porque ele não estava presente para poder ver o que estava acontecendo com o pai, certo? Questão 4. O Inimigo da Onça é um conto de humor. Quais características comprovam essa afirmação? O que mostra no texto traços cômicos é o filho seja desajeitado, a relação entre o filho desajeitado e o pai caçador. Então, durante todo o texto, ele mostra situações que trazem uma forma engraçada para o texto, uma forma cômica para o texto. Questão de número 5. Identifique os personagens do texto. Nós temos o pai, que é o caçador, e o filho, que é o ouvinte da história. Questão de número 6. O filho conseguiu ajudar o pai? Justifique. Ele não conseguiu ajudar o pai porque durante toda a história mostra que ele estava sempre tentando aumentar a história do pai. Então, ao invés de ajudar, dar uma posição heróica para o pai, não, meu pai conseguiu, aquela coisa toda, não. Ele simplesmente aumentou de tal forma que as pessoas não conseguiram mais acreditar nas histórias dele. Então, ao invés de ser uma história de caçador, herói, forte, que conseguiu fazer aquilo tudo e tal, não conseguiu. Pois justamente ele ficou conhecido como se fosse mentiroso, certo? O próximo, nós temos aqui uma tirinha do Chico Bento. Você, no quadrinho 1 e no quadrinho 2, você vai montar um texto de até, no mínimo, 10 linhas, máximo 15 linhas, de acordo com a tirinha que está aqui, ok? Então, esse foi o pé de redação do 7º ano e nos vemos mais tarde.